Olá, que bom ter você aqui de novo. Hoje vamos mergulhar em um momento simbólico, quase mítico da nossa formação psíquica, um momento que Lacan chamou de estádio do espelho. Esse conceito explica de forma profunda como nasce o nosso eu, a imagem que temos de nós mesmos, e por que essa imagem é, desde sempre, uma ilusão construída pelo olhar do outro. E como sempre, vale lembrar, este conteúdo é apenas informativo, voltado ao autoconhecimento. Se algo aqui tocar em dores antigas, memórias difíceis ou te deixar emocionalmente impactado, procure um psicanalista ou psicólogo. Você merece escuta, cuidado e acolhimento profissional. Vamos nessa? O que é o estádio do espelho? Lacan desenvolveu essa ideia observando bebês. Ele notou que, por volta dos 6 a 18 meses de idade, a criança começa a se reconhecer no espelho. Mas esse reconhecimento não é simples. Ele marca um ponto de virada psíquica. Imagine um bebê que até então sente apenas pedaços. Fome aqui, frio ali, dor acolá. Ele ainda não tem noção de um corpo unificado, de um eu inteiro. Ele sente, mas não sabe quem é. Então, um dia, ele se vê no espelho. Vê aquela imagem inteira, organizada, sorrindo. E aquilo encanta. Ele aponta, sorri, reage. É como se dissesse: "Ah, então eu sou isso." Mas aí está o ponto. Essa imagem no espelho não é ele de verdade. Ela é apenas uma representação, uma ilusão de completude. E o que isso significa? Significa que o nosso eu nasce a partir de fora, nasce de uma imagem, nasce pelo olhar do outro. O estádio do espelho é o momento simbólico em que o sujeito se identifica com uma imagem que não é ele por completo, mas que passa a representá-lo. A partir daí, ele vai construir sua identidade tentando manter essa imagem unida, perfeita, inteira, mesmo quando, por dentro, se sente despedaçado. Exemplo prático. Vamos pensar na Bianca. Desde pequena, ela foi chamada de a filha perfeita. Bonita, estudiosa, educada, todos a admiravam. E ela acreditava nisso. Mas por dentro tinha crises de choro, inseguranças, vontade de gritar, de falhar. Só que ela não podia, porque precisava sustentar a imagem. O espelho dizia: "Você é perfeita." E ela se prendeu a isso. Essa é a lógica do estádio do espelho. Nos tornamos prisioneiros da imagem que acreditamos ser. A armadilha do eu ideal. Depois desse momento simbólico no espelho, passamos a perseguir uma ideia de nós mesmos que nunca é totalmente real. Queremos ser o ideal. Queremos ser amados, admirados, respeitados por aquilo que mostramos. Mas o que acontece com as partes que não cabem nessa imagem? A tristeza, a raiva, a dúvida, o medo, a fragilidade. Muitas vezes escondemos tudo isso, colocamos máscaras. E então, mesmo rodeados de gente, nos sentimos sozinhos, porque ninguém vê o nosso verdadeiro eu. A metáfora do quebra-cabeça. Pensa que o bebê é como um quebra-cabeça espalhado. Quando ele se vê no espelho, vê uma imagem inteira. Só que ele ainda não sente que é inteiro. Mas ele acredita na imagem e tenta, por toda a vida, encaixar suas peças internas nessa forma idealizada. O problema é que sempre sobra uma peça fora do lugar. Sempre falta uma parte, sempre tem algo que não se encaixa, e está tudo bem com isso. Lacan nos ensina que essa falta, esse desencaixe, não é defeito, é condição humana. Aceitar isso é um passo de cura. E o que a análise faz? A análise oferece um espaço onde o sujeito pode começar a se escutar para além da imagem, onde ele pode perceber que não precisa sustentar uma fachada, que ele não precisa ser perfeito para ser amado, que ele pode se reencontrar com partes suas que estavam esquecidas e reintegrá-las com carinho e verdade. Conclusão: seu reflexo não é tudo o que você é. O estádio do espelho mostra que o eu nasce pelo olhar do outro, mas pode ser reconstruído pelo olhar amoroso sobre si mesmo. Você não precisa ser a imagem que o mundo espera. Você não precisa corresponder à versão ideal que criaram de você. Você é mais que um reflexo. Você é desejo, contradição, vida pulsando. Se esse conteúdo falou com você, se você se reconheceu nesse episódio,
Se lembrou da criança que ainda vive dentro de você, se sentiu vontade de chorar, rir ou se libertar. Escuta esse sentimento e lembre-se, este é apenas um espaço de reflexão. Se quiser ir mais fundo, procure um profissional. Você merece essa escuta verdadeira. Se gostou, curte, comenta, compartilha com alguém que vive tentando se encaixar em uma imagem. E se inscreve no canal. Ainda temos muito a explorar. No próximo episódio, vamos falar sobre o imaginário em Lacan, a dimensão da imagem, das ilusões e dos enganos que criamos sobre nós e sobre o outro. Te vejo lá!